Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Fê e eu tô sozinho hoje pra te contar várias creepypastas do nível 3 do Iceberg. E a gente tem umas bem interessantes. Não é o último episódio do Iceberg parte 3, mas é o último com as creepypastas tradicionais, porque o próximo vai ser um pouquinho diferente com um tema mais específico. Vocês vão gostar. Mas antes, os recadinhos. Site toca a musiquinha. Tururu. Pessoal, o Apoia-se tá com uma nova espécie de apoio, que é o Sustinho, que você pode apoiar com R$ 5 e você vai ter direito a escutar as gravações do terror aqui com a gente. Igual tem o pessoal aqui escutando, você consegue comentar aqui durante a gravação, então acho que fica bem interessante, uma recompensa deveras interessante também para esse nível de apoio. E se você não puder contribuir financeiramente com a gente, você pode divulgar lá no Insta. Aproveita, segue lá, compartilha a gente. É sempre legal ver vocês compartilhando. A gente fica super feliz com isso. Mas voltando ao apoio, você pode fazer o apoio no apoia.se/terror na esquina. Lá a gente tem algumas categorias, você escolhe o que melhor encaixa e te interessa pra apoiar a gente fica super feliz, ajuda a gente a crescer ainda mais. E logo logo a gente vai estar divulgando qual vai ser o próximo boneco do terror para esse semestre. A gente vai entrar em votação lá no grupo também com algumas opções. A gente tá voltando com os episódios mensais dos apoiadores e vai contar como. A gente vai gravar um episódio live com vídeo que vai ficar disponível para os apoiadores depois lá no Drive, mas a gente vai pegar um dia que a maioria do pessoal puder assistir e acompanhar a gravação. Vai ser de creepypastas e provavelmente as creepypastas grandes que a gente não leu aqui nos episódios correntes do terror. A creepypasta do mês de setembro vai ser Penpal. E eu vou disponibilizar a data pra vocês lá no Insta, pra quem tiver interesse em saber quando vai ser. E pro pessoal do grupo da seita. E eu tenho uma pergunta pra vocês, vou deixar uma enquete lá no Spotify. Então abre aí o aplicativo, vai lá arrasta pra cima pra você ver as opções de comentário e enquete. Aproveita e deixa um comentário, hein? Se a nossa série SCP deveria virar um podcast lado B do Terror na Esquina, com episódios semanais, cada semana sendo um SCP. E a gente já tem um bocado aqui já gravado. Então eu vou deixar a enquete aberta. Vocês votem lá, vai ficar aberto até o dia 15 de setembro, porque daí, já em setembro, o lado B do terror viria pra vocês. Dado os recadinhos, bora pro episódio? A primeira creepypasta, ela se chama Dogscape e ela começa assim. Interrompemos este programa para alertá-lo. O conteúdo pode ser perturbador e intenso. O episódio de hoje pode conter elementos que podem não ser adequados a todos. Considere-se avisado. Acordo. Não sei naquele momento, mas nesse dia marca meu 4º ano consecutivo existindo no Dogscape. Eu me levanto do carpete de carne de cachorro contorcida e espamódica abaixo de mim e me coloco de pé, alongando-me sob o sol da manhã. Demorou um tempo para aprender a me equilibrar na cama de cães sólidos que agora cabe cada centímetro de terra firme. Mas, hoje em dia, eu consigo caminhar e correr tão fácil e rapidamente quanto fazia no solo ou no concreto. Talvez até mais rápido. Acho que isso já foi uma cidade, embora qual eu não consigo me lembrar. Eu só presumo isso pelos enormes pilares de cães que se erguem ao céu. Talvez antigos edifícios agora completamente preenchidos e dominados pela biomassa canina. Uma vez escalei um deles, afundando os meus dedos e pés profundamente na parede de cães para conseguir aderência. E depois de horas e horas de escalada, eu fui recompensado com uma vista incrível. Pelos e olhos, línguas arfando e rabos abanando, abraçando os contornos da terra antes de isolada e se estendendo em uma única massa ameboide, além do que a visão pode alcançar. Mas agora eu não faço mais isso. Agora apenas sigo meu dia.
caminhando até os jardins, onde as plantas cães brotam em formas bizarras do chão do Dogscape. E estico o braço para colher os frutos fetos de filhotes direto dos ramos abanadores e energéticos. Mordo a carne suculenta, os sucos escorrendo pelo meu queixo e pingando para serem reabsorvidos pela carne do chão, e me deleito com o sabor salgado. Eu estou com sede, então eu caminho até encontrar um dos Mother Mounds, e lá sugo um dos mamilos até me saciar com leite. Às vezes, vejo outros humanos ao meu redor, tão adaptados ao Dogscape quanto eu. Mas eu mal os reconheço. Não digo nada. Afinal, o que tem para dizer? O mundo é diferente agora. Que significado nossas antigas palavras teriam? Cães livres estão se tornando cada vez mais raros de ver agora, e os poucos que eu vejo parecem tão perdidos e passivos quanto eu. Eles também pastam nas plantas cães, pisam cuidadosamente no chão de cães ondulantes e sangrentos, e me reconhecem, a mim e uns aos outros, de forma vaga. No céu distante, no horizonte longínquo, às vezes vejo formas massivas navegando, rastejando ou ondulando, e me pergunto se, nesse novo mundo, os cães normais, singulares e ambulatórios se tornaram tão obsoletos quanto eu. Registro 2. Eu cavei uma vez. Cavei para baixo, abaixo dos cães, abaixo dos pelos e das orelhas e dos latidos. Foi difícil e exigiu muito planejamento. Tive que destruir uma das árvores cães com minhas mãos, arrancar as espinhas dorsais retorcidas e compridas que serviam como galhos e amarrá-las juntas com tendões e pele. Mas logo eu tinha ferramentas, forquilhas, lanças, pás. Escolhi um local onde o chão de cães parecia mais raso e comecei a trabalhar. O sangue começou a jorrar quando a minha lança quebrou a superfície pela primeira vez, e não parou por horas e horas. Fiquei encharcado de sangue e vísceras, coberto dos fragmentos de ossos, carne e cérebro. Mas aprendi a ignorar os sons nauseantes, afastar o cheiro e continuei cavando cada vez mais fundo, perfurando e levantando cães de tamanhos e formas cada vez mais estranhos. Cães com duas cabeças, cães com mãos humanas, cães com tentáculos contorcidos onde deveriam estar patas traseiras. Eventualmente, cheguei ao fim dos cães, ou talvez o começo do que quer que esteja além dos cães. Uma extensão de pelagem multicolorida e remendada que se estendia o quanto eu conseguia cavar em qualquer direção. Eu podia perfurá-la com grande dificuldade, mas sangrava pouco, e por mais que eu tentasse, mal conseguia arrancar a pele, revelando uma camada de músculo cinzento estriado por baixo. Começou a tremer enquanto eu observava, sacudindo toda a matéria canina ao meu redor, e percebi que o Dogscape estava começando a se regenerar, fechando-se sobre mim, selando-me. Então eu fugi, subindo de volta para a luz. Registro 3. O riacho gorgolejava calorosamente passando pelas bordas de couro negro da correnteza de bocas de filhotes. As águas salivares borbulhavam à medida que fluíam do leito do riacho, forrado com as línguas sempre agitadas de filhotes ansiosos e acolhedores. Sentir uma pedra na margem é encontrar dentes de leite afiados de cães desmamados, lançados aos tufos de ervas daninhas que crescem em direção à saliência da margem. A nascente do riacho é dividido por um único monte de pelos dourados, com uma rocha estofada com grandes olhos dourados que se move para observar os visitantes que passam. As águas borbulharão e espumarão se o olho te ver. As línguas lambem nervosas, suando com amor e latidos gorgolejantes. Registro 4. O Dogscape é assim que a gente chama. Nós, humanos que nos juntamos, eu quero dizer. A gente senta ao redor de fogueiras e cozinhamos os filhotes que coletamos das árvores cão. O único material inflamável que temos é o pelo acre que cresce por toda parte. Ofende todos os sentidos, mas logo a refeição está preparada. As únicas fontes de alimento são as árvores cão e os Mother Mounds. Alguns tolos o suficiente cavam em busca de carne. Embora a recompensa seja grande, muitos não voltam, pois a carne dos cães se regenera acima deles, prendendo-os no chão úmido. Ferramentas primitivas são forjadas com ossos e couro, como pás, facas e roupas. Eu vivi aqui por tanto tempo quanto posso lembrar. Tenho vagas lembranças do tempo antes da carne dos cães, mas do que adianta pensar no passado quando ele não pode encher nossos estômagos no presente? Eu sou escriba da nossa tribo. Meu nome é Doc. Eu costumava ter um nome de verdade, mas ele escapa à minha memória. Registro todas as nossas descobertas e conhecimentos em minha página de couro, usando o sangue do cão como tinta.
Houve tempos em que éramos mais numerosos. A tribo começou até com 60 pessoas, agora somos apenas 20. Nosso líder é Keith. Ele nos instrui a encontrar comida, construir abrigo e trazer fogo. Ele abusa de seu poder, tomando 5 esposas e comendo mais do que sua parte da comida. Mas aqueles que falam contra ele encontram a morte durante a noite. É infernal, mas não tem outra escolha. Sem orientação, morreríamos aqui. Então devemos permanecer sob sua liderança. Já se passaram 2 dias desde a minha última escrita. Tenho sorte de que Keith não saiba ler, pois se ele tivesse visto minhas declarações sobre ele, eu estaria morto. Ontem um dos nossos membros, Koch, foi morto ao pisar acidentalmente em uma das bocas de cães abertas. Seus gritos de dor enquanto ela mastigava me forçava a esmagar seu crânio com uma pá, matando-o instantaneamente. O maldito Keith reivindicou a porção de comida de Koch para si, assim que os outros também estão começando a se cansar da posição do poder de Keith. Ninguém disse uma palavra no banquete daquela noite. Eu não vou dormir bem essa noite ouvindo os gritos de Koch nos meus pesadelos. Eu temo pela minha vida. Feck foi morto na frente de todos nós por Keith hoje. Ele se recusou a continuar cavando por carne. Então o monstro escapou até a morte com as próprias mãos como um sinal de que ele não toleraria recusa ao trabalho. Não posso suportar isso por muito mais tempo. Feck nem era um adulto, ele não podia ter mais de 17 anos. Isso reduz nosso número para 18. A Keith, suas 5 esposas, eu e os restantes 11 cavadores e coletores. Os outros sussurram para mim em segredo que eu deveria ser o líder no lugar dele. Acho que eles pensam que eu tenho todas as respostas porque eu sou escriba. Só o tempo vai dizer. Eu fui acordado ao romper a aurora por um dos cavadores. O Gar, especificamente. Ele me disse que essa noite seria a noite. Os outros tinham um plano. Eles querem que eu anuncie que sou novo líder durante o banquete. Quando ele estiver distraído de raiva, eles pretendem matá-lo por trás. Eu digo a Gar que aceito seu plano e que vou ajudá-los essa noite. No que eu me meti. Malditos sejam todos eles. Eu disse a Keith que planejava substituí-lo. Ele se levantou cheio de raiva. Esperei o golpe atingi-lo, mas nunca atingiu Keith. Ao invés disso, atingiu a mim. Gar era o espião de Keith o tempo todo. Eles me arrastaram para longe dos jardins e me amarraram a uma árvore cão estéril. Ele me disse que a morte rápida não seria adequada para mim, e eu vou definhar sob o sol mortal. Mal consigo alcançar o meu diário daqui. Acho que esse é o meu fim. Quando o sol estava mais alto no céu, o calor se tornou insuportável. Vi figuras no horizonte. Elas não eram humanas. Eram os cães que vêm comer o que os humanos deixam para trás. Pensei que iam me devorar. Ao invés disso, foram para as cordas de carne ensanguentadas que me mantinham preso. Eu estava livre. Me ajoelhei diante dos cães e olhei profundamente nos seus olhos. Eu disse a eles que sabia onde poderia encher suas barrigas até a borda. Eles latiram uma vez, o que suponho ter sido uma confirmação. Me levantei e partimos para o banquete. Quando chegamos no assentamento, ele estava no meio de seu banquete. Me aproximei com a morte no olhar. Keith estava chocado e furioso. Os cavadores e coletores correram para sua defesa. Acho que ele os subornou. Assobiei e os cães deslizaram pela pelagem até o meu lado. Atacamos como um raio. Meu punho esmagou o rosto de Keith no momento em que os meus cães pularam sobre seus guardas mais próximos. Embora eu estivesse fisicamente fraco, era bastante rápido. Roubei uma pá e rapidamente enterrei na barriga inchada de Keith enquanto ele estava desorientado. O cheiro era nauseante, como eu esperava de um homem como ele. Os cães acabaram rapidamente com o resto. Eu ajudei, é claro. Nenhum foi poupado. Eu me certifiquei de me vingar de Gar. Os cães estavam bastante cheios no final. Levei meu tempo e enterrei cada cadáver, ou o que restava deles. Eu deixo esse livro sobre suas sepulturas na esperança de que alguém que o compreenda o encontre. Se eu o fizer, preste atenção nas palavras. O Dogscape sabe tudo. E é rigoroso, mas justo. Ele oferece justiça onde a justiça é devida. Registro 5. Eu tinha um cachorro logo após a Dogscape acontecer. O nome dele era Carr, e ele sempre me seguia. Quando eu estava quase morrendo de fome, ele me trouxe frutos de cachorro. Quando eu estava morrendo de sede, ele segurou leite na boca e me trouxe. Um dia sua pata ficou presa em uma boca e eu não consegui tirá-lo. Então eu assisti enquanto ela o engolia. Alguns anos depois, quando eu voltei, Carl estava lá.
mas ele estava esticado. Eu fui acariciá-lo, mas não era ele, e ele me mordeu e não soltou. Eu me pergunto se as pessoas podem fazer parte do Dogscape também. Eu sinto falta de Carl. Registro 6. Tudo é uma nova verdade. A mãe dos cães é vastamente além da imaginação, e requer muitos para ser mantida confortável e limpa. Nós, escolhidos, não passamos sem recompensa, no entanto. Em sua vasta sabedoria, a matriarca nos dá tudo o que precisamos. Nós, canistodianos, nos alimentamos de sua vasta teta, uma refeição farta como nenhuma outra. Isso nos revigora e nos nutre. Nós, canistodianos, e nos dá mais do que poderíamos ter desejado. O tempo se aproxima, contudo, de encontrar novos trabalhadores. A metamorfose está sobre muitos de nós, e logo nos uniremos à glória do montículo dos cães. Somos tão diferentes dos outros. Enquanto eles vagueiam pelos bosques fetais, muitos de nós já têm pelos grossos, e o velho Lawrence já começou a andar de 4. Em breve, deixaremos nossos corpos mortais e seremos parte da mãe dos cães. Nossa mãe. Registro 7. Acho que sabíamos que a guerra estava perdida no dia em que o general cometeu suicídio. As massas de carnes e pelos simplesmente se espalharam, como ondas na cidade. Descobrimos que, seja lá o que fosse, estava bebendo nos oceanos e comendo tudo que encontrava pela frente. Ataques aéreos, tanques, bombas, só o atravessavam. Estávamos vivendo com o tempo emprestado. Era imparável. Acho que só mais tarde percebemos que todos os cães tinham desaparecidos. Então, à noite, o uivo. Era simplesmente demais. O rosto do ex-soldado estava encharcado de lágrimas involuntárias enquanto ele se lembrava dos acontecimentos. Ele estava ali, afundado em suas próprias emoções, contando sua história para um esqueleto que encontrou. Minha unidade completamente dizimada. Eu vi aqueles tentáculos e aquelas bocas. Eles os rasgaram em pedaço. Eu fugi, mesmo quando eles pediam ajuda. É tudo sua culpa. A árvore de cães se moveu levemente. Os muitos olhos ao redor direcionaram seu olhar para o homem psicótico. Você arruinou tudo! Você matou meus amigos, minha família! Maldito! Você matou todos! Ele correu e esfaqueou um dos olhos com um fragmento de osso. Um som de uivo surgiu e uma árvore de cães próxima o arremessou a vários metros. Ele quebrou algumas costelas ao bater no chão. Tossiu um pouco de sangue, mas ele se levantou e investiu de novo. Mas dessa vez correu em direção a uma das bocas abertas ao redor e chutou vários de seus dentes. Ela mordeu o seu pé em resposta, custando-lhe alguns dedos. Ele estava tão cheio de adrenalina que era incapaz de registrar qualquer tipo de dor. Ele bateu, rasgou e mordeu a carne com as suas próprias mãos até ficar com os joelhos submersos em sangue e vísceras. Um dos tubos que ele rasgou derramou um tipo de fluido digestivo sobre ele. Queimava, mas ele tinha que continuar. Ele cavou e cavou com suas próprias mãos até que o chão começou a se fechar acima dele. Continuou cavando até encontrá-los, o coração e o cérebro. Ele riu da sua sorte ao encontrar um dos dois tão próximos um do outro. Enfiou as mãos fundo na massa cinzenta, perturbando o conteúdo e lentamente perdendo oxigênio em seu túnel de carne. Ele engasgou e arranhou o coração, arrancando-o do lugar. Ele desabou e desmaiou. Acordou com muitos tentáculos se enterrando em seu corpo. Um atingiu sua medula espinhal e se fundiu com seu tronco cerebral. Uma enxurrada de pensamentos o atingiu de uma vez, enquanto ele de repente se tornava um com a Dogscape. Mais tentáculos se conectaram aos seus órgãos vitais, enquanto ele era assimilado. Ele viu através de todos os olhos na Terra, e sentiu cada nervo do planeta. O fator de cura continuou a dilacerá-lo, mas acrescentando novos caminhos e conexões. Não demorou muito para que fosse completamente consumido. Suas memórias desapareceram enquanto seu cérebro era reorganizado para substituir o que ele havia destruído. Registro 8. Já se passaram 3 anos e 2 semanas desde que encontrei outro ser humano. Eu sei disso porque faço um pequeno entalhe na minha perna esquerda a cada dia, um no meu braço esquerdo para cada semana e um no meu braço direito para cada ano. Admito que não é a maneira mais eficaz de acompanhar o tempo, mas quando eu comecei, eu pensei que já estaria morto ou que teria acabado antes que realmente importasse. Como eu disse, faz tempo que eu não encontro outras pessoas, mas achei que deveria escrever isso de qualquer forma, caso sirva de aviso para outros que possam estar por aí. Hoje encontrei algo terrível. Bom, todo Dogscape é terrível, mas eu quero dizer algo ainda mais terrível.
Acho que, mesmo entre Dogscape, é algum tipo de abominação louca, já que os cães selvagens e as bocas no chão também não pareciam gostar muito dela. E aqueles gritos... Eu não espero ouvir alguma coisa assim de novo. Mas isso não é o começo, desculpa por isso. O sangue que eu tô usando não sai muito bem no papel, e eu não posso desperdiçar nada jogando fora, e nem pensar em falar com outras pessoas por anos me deixou meio ruim de pensar de forma linear. Mas eu vou tentar, deixa eu começar de novo pelo começo. O dia começou normal. Era um dia de coleta semanal, então eu saí da minha tenda. Aliás, deixei a tenda ao pé do pilar de cães na direção do pôr do sol. Se você quiser, mas provavelmente não vai querer porque a pele já deve estar estragada. Para coletar as frutas cães de que eu precisava para a semana e encher uma ou duas sacolas com leite. Mas quando eu cheguei ao lugar onde deveriam estar os mamilos, só havia uma bagunça ensanguentada onde havia cavado fundo na carne do Dogscape. Não pensei muito nisso a princípio, só que precisaria procurar uma nova fonte de leite. Então eu vi. Achei que fosse outra pessoa no começo. Se eu tivesse parado para realmente olhar primeiro, eu não teria tido problemas e não estaria escrevendo isso agora, eu acho. Comecei a gritar e a chamar a sua atenção. E consegui chamar sua atenção porque ele se virou para mim. Então eu percebi que havia cometido um grande erro. Pensando bem, os braços muito longos e o corpo retorcido provavelmente deveriam ter sido minha primeira pista. Mas eu realmente não vi nada de errado até de se virar para mim. E percebi que o que eu pensava ser uma cabeça era apenas um pedaço de carne sem característica. Seu braço se desdobrava para fora, cada braço terminado em duas pernas caninas, e o rosto humano em seu peito abriu a boca e começou a gritar. Eu percebi que aquilo era um péssimo sinal e corri como um louco para o pilar de cães mais próximo, mas ele continuou correndo atrás de mim e era muito mais rápido. De alguma forma eu consegui chegar e comecei a escalar para fora do seu alcance. Eu não cheguei muito longe antes de sentir uma dor aguda na perna e olhar para baixo, e ver que ele havia me mordido com uma das muitas bocas caninas ao longo dos braços. Gritei enquanto ele me puxava para baixo, mas isso não ajudou muito e provavelmente eu teria morrido naquele momento se não fosse pelo que aconteceu a seguir. De repente, a boca que nem tinha visto quando eu comecei a subir no pilar de cães mordeu nele, e então uma do chão, e começaram a mastigá-lo. Mas isso não parecia machucá-lo, mas ele soltou mesmo assim. Corri o mais rápido que eu pude, mas pude ouvir aqueles gritos muito tempo depois de estar fora de vista. Eu não dormi naquela noite. Pouco antes do anoitecer, hoje, eu senti que precisava ter certeza de que o Dogscape o havia matado e fui até o pilar, mas eu não vi nenhum sinal dele. Mas o caderno de onde rasguei este papel estava lá, e eu peguei. Então, agora, aqui estou. Eu não vou ficar por aqui por mais tempo depois de terminar isso. Mas encontrar esse caderno me fez pensar que talvez haja outra pessoa, e se for assim, talvez eu devesse alertá-lo sobre coisas como essa. Então, se você está lendo isso, boa sorte. Ah, também estou me movendo em direção ao nascer do sol, então se você puder ler isso, provavelmente é outra pessoa. Então, se for naquela direção, talvez possamos nos encontrar e ficar um pouco melhor do que estávamos. Registro 9. Os carrapatos são as únicas coisas que parecem gostar desse lugar. Eles estão por toda parte. Durante as noites posso ver enormes nuvens dessas pragas voando sobre a superfície, fazendo a carne do Dogscape tremer enquanto bebem até se saciarem. Às vezes, pernas caninas de vários tamanhos de deformidades irrompem da superfície para coçá-las. Não funciona. Tudo que o Dogscape ganha são vastas extensões cicatrizes das quais as pulgas se alimentam. Às vezes, descansa ao lado de uma grande protuberância apenas para perceber que é um carrapato monstruoso. Eles se prendem a uma das artérias profundas da carne do cão e sugam incessantemente o sangue vital do novo mundo. Eu vi um homem uma vez. Estava quente naquele dia. Estava indo em direção a um pilar de cães e ouvi a distância. Ele não se movia e quando eu me aproximei eu vi o porquê. Ele estava coberto de carrapatos. Não havia um único ponto nele que estivesse limpo. O que restava das suas roupas estava esticado sobre os malditos. Não havia vento, então tudo que eu ouvia era um leve som das pequenas patas raspando contra seu corpo inchado de forma ridícula. Ele deve ter me ouvido, porque abriu a boca e tentou dizer alguma coisa. Sua voz estava rouca e sua boca estava vermelha, mas ele conseguiu dizer uma palavra. Coça. Registro 10. Hoje é o 5º dia do 12º mês do ano 654. A nossa é a última geração. Depois de nós, o Dogscape será tudo o que restará, e todos os homens restantes ou serão absorvidos pela mãe-cão, ou perecerão deste mundo rapidamente moribundo. Tenho apenas uma vaga lembrança da minha mãe.
Se ela foi morta, roubada ou absorvida, eu não sei dizer. Realmente ninguém tem certeza do que aconteceu com as mulheres. Pouco a pouco elas desapareceram, muitas vezes sumindo à noite sem qualquer aviso e sem deixar rastros. As mulheres são as únicas coisas de valor nesse mundo agora, e o principal propósito da tribo é proteger a reivindicação do grupo sobre uma mulher, que é usada em benefício de todos os membros. A mulher da nossa tribo foi levada há vários meses. No primeiro mês, lamentamos por ela. Ela pode ter sido uma cativa de muitas maneiras, mas muitos de nós não podemos deixar de se apegar a ela. No segundo, alguns dos homens começaram a se envolver em atividades homossexuais uns com os outros por desespero. Tenho certeza de que não fui o único a perceber que havia pouco significado em nossa contínua companhia, e que em breve a tribo se desmancharia. Esse é o terceiro mês desde que ela foi levada e está tudo desmoronando. Primeiro, o ancião foi morto por causa de uma disputa. Foi realmente apenas uma confirmação de que a unidade da tribo não existia mais. Não tinha razão para existir sem uma mulher na tribo, e assim começamos a nos afastar. Eu sei o que virá a seguir. Quando as tribos se dissipam, os membros sozinhos e confusos passam a depender da mãe-cão para sexo da mesma maneira que fazem para comida, calor e abrigo. Os órgãos sexuais da mãe-cão pontilham na paisagem como colinas de toupeiras doentes e chorosas da carne de cão. Os homens encontram um órgão sexual para reivindicar como seu e passam seus dias penetrando. Muitas vezes eles encontram entradas perto de árvores de cães, transando quando desejam e comendo os fetos enquanto estão com fome. Não tem motivo para se afastar de sua colina. Dessa forma, os homens esquecem o mundo ao seu redor e se tornam obcecados com a mãe-cão. Agora não apenas uma mãe, mas também uma amante. Ela é tudo deles. É comum ver esqueletos ou nus ou sendo estraçalhados por cães, suas pelves ainda pressionando uma colina de cães, encharcados pelo fedor ainda fétido de sua própria sujeira. Hoje é o 27º dia do 12º mês do ano 654. Como eu havia previsto, os ex-membros da minha tribo lentamente, mas com certeza, caíram em vidas degeneradas como esfregadores de montes. Os desgraçados desesperados esqueceram sua própria humanidade, doentio. Eu juro nunca cair nesse estado repugnante. E assim vou caminhar por esse dogscape solitário e depravado. Não pode terminar assim, com toda a humanidade se masturbando inutilmente até a extinção. Então continuo, sabendo que posso acabar sem esperança, completamente derrotado pelo dogscape. Hoje é o segundo dia do quarto mês do ano 663. Encontrei uma mulher. Ela estava de pé, como se me esperasse, sob uma árvore de cães, com a boca tingida de vermelho pelo sangue de um feto de cão. Em outra época eu teria ficado perplexo ao ver uma mulher sozinha e sem medo. Mas não encontrei uma tribo em anos, e é incrivelmente raro encontrar um homem que não esteja mesmerizado por esse monte de cães. Suponho que isso deve ter sido a maior surpresa dela, encontrar um homem que ainda não se tornou um escravo da mãe-cão. De qualquer forma, é importante não correr riscos, então eu a agarrei e a forcei no chão. Depois a amarrei na árvore de cães com um pedaço de corda feita de carne de cão para que ela não pudesse fugir. Hoje é o 7º dia do 8º mês do ano 663. Minha mulher está grávida. Eu a vigiei e as protegi dos cães selvagens que ainda vagam pelo dogscape. Quando os enxames de carrapatos vieram, eu a cobri com uma pele. Me pergunto se somos os únicos restantes nesse planeta que ainda são humanos. Hoje é o 5º dia do primeiro mês do ano 664. Meu filho nasceu hoje. Minha mulher apertou minha mão, respirando com dificuldade e empurrando. Depois de algum tempo, a criança veio. Um bebê saudável, uma menina normal. Vi que todas as minhas lutas não foram em vão, que nossa raça tinha um futuro, e percebi que estava chorando. Segurei a criança brevemente, e então a coloquei no chão para pegar a minha lâmina e cortar o cordão umbilical. Mal havia colocado a menina no chão quando um tentáculo peludo disparou da árvore de cães. Com um golpe, ele envolveu rapidamente o cordão umbilical, segurando-o firmemente. Enquanto a árvore de cães afundava no chão diante de mim, cortei a videira, mas ela não podia ser cortada. E em seguida fui até o cordão umbilical rasgando com todas as minhas forças para salvar a minha filha. Mas a videira havia se fundido a ela, transformando-a na mesma substância forte. E assim só pude assistir horrorizado enquanto a árvore cão desaparecia na mãe cão, arrastando a minha mulher e filha com ela. Cavei atrás delas, rasgando a carne de cão o suficiente para assistir enquanto os cães mutantes das camadas superiores desaceleravam o rosto da criança. Não há esperança para a raça humana.
O Dogscape não vai tolerar mais deslealdade, e assim me entrego a esse monte de cães, para me tornar verdadeiramente um com a mãe cão. Que tolo amaldiçoado fui pensar que poderia vencer esse mundo. Registro 11. Calendário Galáctico, ano 100, dia 1. Chegamos ao sistema estelar mais próximo da nossa antiga casa. Nosso mundo foi devastado pela guerra e continuamos pelo espaço como nômades. Procuramos por um mundo habitável e encontramos este que nos agrada. Recebemos sinal deste planeta que datam de pelo menos 700 de suas rotações ao redor de sua estrela. Se eles são parecidos conosco, então sem dúvida as gerações já mudaram aqui. Ao nos aproximarmos, eu estou perplexo, pois o planeta parece muito diferente do que nossos registros indicam. O planeta é de cor marrom, não azul, e parece estar vivo por si só. Vamos enviar uma equipe para investigar. Nosso navio alcançou a órbita ao redor de uma única lua do planeta. Lá, demos à tripulação uma revisão final das informações que conhecemos sobre as pessoas deste mundo. Nossa principal fonte de comunicação que recebemos foi na forma de sinal que eles chamavam de televisão. Nossa compreensão da linguagem sem dúvida parecerá primitiva para os habitantes abaixo. Embora pessoalmente eu sinta que algo está estranho. Perdemos todas as comunicações deste mundo recentemente. O capitão presume que foi por causa de sua mudança de uma tecnologia mais avançada. Eles sempre falavam sobre suas mais novas tecnologias, que cada vez mais parecia uma raça que poderia entrar naquela de outros povos que viajavam pelo espaço. Devo descer com o resto da equipe no próximo dia no planeta. Embora eu observe o mundo agora marrom e sinta que algo está errado, terrivelmente errado. Registro 12. Não sei quantos dias se passaram desde que eu vi o último humano. É difícil para os sobreviventes restantes do Dogscape. As mulheres se foram e apenas um punhado de homens permanece. Mas, como eu disse, já faz dias desde que eu vi o último. Eu vagava pelos campos peludos procurando por um par de tetas, quando eu tropecei em algo ao mesmo tempo horrível e maravilhoso. Olhei para baixo e vi o que parecia ser um par de órgãos reprodutivos de cães, tanto masculinos quanto femininos. Eu fiquei fascinado observando enquanto eles se acasalavam incessantemente. Sabia que deveria ter desviado o olhar, mas simplesmente não consegui. Depois de um tempo observando-os se reproduzirem sem parar, eles pareceram parar. Parecia que finalmente me perceberam. Quase me senti mal por interromper, então comecei a me afastar, mas senti algo agarrar a minha perna. Olhei para baixo e vi a pata de um cachorro mutante segurando firmemente minha calça. Tentei puxar a minha perna, mas ela segurava firme. Então, para meu horror, começou a me puxar para o meio do par de órgãos. Comecei a lutar freneticamente para tentar me soltar, pois eu sabia o que ele queria. Mais patas de cachorros brotaram e começaram a me puxar. Sabia que não tinha chance. Sabia que no final seria unido à mãe cão. Então aceitei silenciosamente meu destino. Pelo menos eu morreria feliz. Registro 13. Enquanto o culto arcaico de adoração tribal ao mãe cão, em toda sua glória visível e carnuda, é a forma mais comum de religião no bárbaro Dogscape. Existe outra mitologia, uma praticada apenas em bolsões distantes e isolados, e por alguns dos sobreviventes mais velhos. Os detalhes exatos mudam de tribo para tribo, ano após ano, mas os fundamentos nunca mudam. É a lenda do início do Dogscape, a gênese do mundo que conhecemos. Ela conta sobre um tempo em que os humanos eram numerosos e andavam sobre um chão que não era vivo. Há um deus, ou um demônio talvez, um cachorro que vivia entre os humanos, que foi até aceito e cuidado por uma família humana, mas não era um cachorro comum. Essa besta viveu por mais de 50 anos, enquanto os caninos da época raramente passavam de uma década. Era extremamente poderoso, mais no controle de sua família dona do que eles eram dele. Dizem que ele saía à noite para caçar presas humanas, trazendo de volta grandes coleções de ossos como troféus para sua casa, mas os humanos tentavam ignorar, convencer-se de que não era um problema. Logo, porém, conforme o cão originário alcançou um século de idade, tornou-se cada vez mais poderoso e diferente dos outros. Houve mais aparecimentos estranhos e até ataques durante o dia. Veículos foram encontrados com marcas de mordidas profundas no metal. As casas foram escavadas por baixo. O governo da época, muitas vezes mais poderoso de qualquer chefe de hoje, capturou o cão infernal. Realizaram experimentos, tentaram entender de onde ele canalizava sua energia. O progresso era bom, parecia até que o segredo da imortalidade poderia ser obtido a partir deste cão, mas acidentes acontecem. A traidora,
como a chamam, que trabalhava na instalação governamental, sentiu simpatia pelo Deus Cão e o libertou, e simultaneamente o inferno que tudo consome, que é o Dogscape. A fera enfurecida não tinha mais qualquer simpatia pela humanidade. Enquanto se debatia descontroladamente pelo laboratório, amostras mutadas aderiam à sua carne, crescendo como um câncer. Logo o que viria a se tornar o Dogscape estava se espalhando como fogo, sua boca dilacerando tudo o que se movia, sua pele se espalhando sobre o solo, pedra e mar. Qual é o nome deste terrível demônio? Varia, mas todos vêm de uma origem etimológica semelhante, creio eu. Registrei nomes ao todo mundo como Armade, Miarme, Aduk. E assim, a mãe cão é com toda certeza feminina. Bom, dizem que a traidora foi na verdade o primeiro ser humano assimilado ao Dogscape. Registro 14. Tá frio aqui. Jatos de respiração úmida pontilham a paisagem em meias colinas ondulantes. Não há árvores de cães propriamente ditas, apenas pilhas curtas de membros de cães amontoadas. As tetas são poucas e distantes entre si, e quando encontro uma, tenho que trabalhar para coachar o leite para dentro de uma bexiga de pele. Eu me movi pelas colinas, meus pés dormentes através dos sapatos que fiz. Me movo na direção que parece mais fácil, uma inclinação sutil e surrada, que só notei agora que estava guiando meu caminho em uma direção geral para baixo. Onde há pelo é grosso e rançoso com óleo emaranhado. Eu não sei por que a mãe faz o que faz, mas todos seus frutos têm suas utilidades. Cortei o emaranhado de pelo, separando-o da carne abaixo. Há apenas um pouco de sangue de uma marca de pele arranhada. Dobrei e modei o pelo ceroso nas coberturas peludas e isolantes do meu corpo. A carne de cachorro roncava sob mim de uma maneira mais do que perturbadora. Tenho feito isso nas últimas semanas. Mais ainda quanto mais longe eu viajo. Tá ficando cada dia mais frio. Agora eu só consigo ouvir o vento, rasgando a mãe. Os uivos trêmulos e tristes pararam. Os latidos agudos e ganidos não foram mais uma cacofonia de fundo. Me agasalho nas minhas cobertas e sigo em frente. Não tenho caminho a seguir, apenas seguir em frente. O chão daqui parece mais duro. A suave cedência da terra de cães cessou, dando lugar a um baque surdo que absorve o som de pelo emaranhado. Ontem escorreguei no que parecia ser um lago de urina solidificada. Não estava sendo reabsorvido pela mãe. Meu próprio tremor parecia sincronizar-se com os ocasionais roncos da mãe. Sua carne não parecia mais um ser vivo, mas sei que no fundo dela o sangue ainda flui. Está tão frio aqui. Continuo em frente todos os dias. O chão inclina mais e eu luto para dormir em uma dobra de pele acolhedora. Não há propósito para seguir em frente agora. Um pé na frente do outro. Está escuro há tanto tempo quanto posso me lembrar. Quanto tempo vai durar essa noite? O ar está seco. A terra é, em sua maioria, sem características e dura enquanto caminho. O vento sopra tufos e pelos quebradiços no meu rosto. Eles machucam. Um suave estalo, um sutil flash azul, e então eles passam por mim. Minhas mãos estão profundamente dentro das minhas cobertas. Estão dormentes, e se as expuser para afastar os choques, o frio vai tomar conta de mim. Já perdi 3 dedos do pé, não consigo mais sentir aquele pé. Não me preocupo mais em acender fogueiras nas dobras profundas onde durmo, mas a última vez que vi aquele pé estava preto e inchado, parecia que estava queimado. Minha viagem é lenta, ouvi sons suaves e sutis de batidas, mas quando investiguei, encontrei apenas garras de cachorro se movendo contra o chão. Os tremores continuaram, e com eles vieram sons sutis de rasgamento, como uma boca mastigando o osso. Quando os sons se intensificaram, eu me movi mais rápido. Não sei o que os causam, mas não acho que seja a mãe. Não encontrei nenhum mamilo há muito tempo. Eu tô com sede e minha bexiga de pele tá quase vazia. Eu mataria meus próprios pais por um feto de filhote fresco. Passei por uma pequena pilha de humanos quase enterrados em pelos secos e esvoaçantes. Estavam mortos e dissecados. Pareciam fortes quando viviam. Eu continuo me movendo. Existe apenas o caminho à minha frente, eu não sei onde ele leva. O chão mudou sob os meus pés e eu urinei de medo. Não uma boca, mas uma grande fenda dura de carne e osso se abriu sobre mim. Uma rajada de ar úmido e fedorento soprou e depois parou em uma nuvem fria ao meu redor. Sentado, olhei para o buraco sombrio que quase me engoliu, mas agora estava quieto. Me sentei e contemplei-o, respirando pesadamente, e pensei nas minhas bexigas de pele vazia.
Lentamente, pude ouvir sons e, a algumas dezenas de metros abaixo de mim, começarem a ressoar pela fenda. Um som suave de batidas, depois um gorgolejo. Não sei como, mas sabia que essa era a minha chance de sustento. Deslizei para dentro da mandíbula carnuda. Desci uma laje de costelas gigantes arrancadas, ainda vermelhas e úmidas, e finalmente pousei no chão escuro e fumegante do buraco. Ele se contorcia sob os meus pés. Eu tateei ao redor sem saber o que estava procurando, quando as minhas mãos tocaram um tubo pulsante cravado na parede de carne. Uma artéria. Eu a agarrei, puxando a carne conectiva, e então mordi. O sangue jorrou em esguinchos e eu bebi até saciar. Fiquei coberto de vísceras. Eu lutei para encher minha bexiga de pele. A fenda tremia ao meu redor e eu sabia que deveria sair imediatamente. As paredes estavam começando a pendurar tentáculos de carne, apalpadores para curar esse cânion danificado. Exausto, escalei para fora e quase caí de volta enquanto ultrapassava a borda da rachadura, saindo para a noite fria. A carne canina lentamente se curou atrás de mim enquanto eu ofegava no chão duro. Antes de deixá-la, eu a considerei e a cataloguei. Uma marca de estiramento. A mãe ainda estava crescendo. Eu tô fraco, e ainda tá tão frio. As bexigas cheias de sangue se foram e as cinzas paisagens caninas se estendem à minha frente. Eu devo alcançar o meu objetivo, mas não sei qual é o meu objetivo. Caminhei por meses na escuridão, ou assim parece. Desci uma grande massa de carne canina gelada. É como um grande monte de pequenos cães, uma pilha de cabeças e pernas de cachorro, um monte de rabos e torsos. Tá frio e sem vida. Um rangido abaixo e lento pode ser ouvido profundamente dentro dela. Agarrei uma orelha e desci até o fundo da parede de cachorro, e meu pé pousou em algo diferente. Eu engasguei, depois fui pego por uma crise de tosse. Não sei em que estou pisando, mas não é a mãe. Eu me sinto enjoado, nauseado. O que poderia não ser a mãe? É frio e duro, mas ao raspar, pequenos pedaços de frieza esfarelada surgem. Segurei perto do meu rosto e minha respiração transformou a substância em água. Tentei comer um punhado dela, mas tá tão fria que me rouba quase toda a energia restante. A umidade escorre pela minha garganta. É bom. Olho para trás, para a parede de cachorros, com seus ossos expostos e rostos felizes. Depois à minha frente, para uma escuridão sem característica. Eu tô muito longe para voltar agora. Continuo caminhando por horas, depois durmo, depois caminho mais. Meus passos são pesados. Finalmente, à minha frente, eu vejo luz. Me aproximo dela lentamente, ao longo de várias horas. É um farol para mim agora, um fogo brilhante, incandescente e constante. À medida que me aproximo, eu vejo que a luz guia está em um poste diante de uma série de estruturas baixas e escuras. Parecem paredes sólidas de ossos, mas não são. Não são de carne canina. O pelo esvoaçante e a água fria esfarelada se amontoam contra os lados. Eu sei que este é meu destino. Em uma extremidade, perto da luz, tem um painel escuro embutido na parede. Nele tem marcas feitas por alguma mão humana, mas não sei o que dizem. AIS-1 e entrada. Empurrei o painel, mas ele mal se moveu. Tentei de novo e de novo. Eu tô renovando o propósito pela descoberta desse lugar, mas eu tô fraco pela minha jornada. Encostei minhas mãos no painel e deslizei para baixo, exausto. Minhas costas me prenderam em uma barra baixa embutida no painel, empurrando-a para baixo, e então ouvi um clique. O painel cedeu e eu caí na escuridão interior. Eu tô numa pequena caverna escura e seca. É alienígena para mim. O vento sopra detritos de pelos para dentro da sala comigo. Olho ao redor, estranhas massas escuras parecem me encarar. Tem peles brancas e macias penduradas na parede, e mais das marcações incomuns por toda parte. Lista de procedimentos, e manter fechado, e aviso, e usar rádio o tempo todo. O cilindro vermelho brilhante com listras amarelas está dentro de uma pequena caixa. Estendi a mão, minhas mãos se debateram contra uma cobertura transparente na entrada da caixa. Olho para as minhas mãos agora, elas estão roxas, e já não consigo mais senti-las. Outro painel está na parede oposta, como o que havia aberto. Me movi em direção a ele, debilitado. Tá muito frio. Eu puxei a alça embutida no painel, mas ela não se moveu. Uma pequena luz vermelha piscava acima dela. Eu puxei com mais força, mas ela não se moveu. Eu puxei de novo, saltando, mas perdi o equilíbrio e caí no chão. Bati a cabeça com um baque surdo. O frio entra ferozmente pela abertura atrás de mim.
Raspei contra o painel duro, mas ela não se moveu. Mais marcações a adornavam. Feche a porta externa primeiro. Não as entendo. Eu sento contra o painel. Minha visão tá turva e um fio de sangue escorre pelo meu olho. Adormeço ali, encostado à entrada escura, durmo e não acordo. Epílogo. Meu nome é Charles Monteau, da Estação de Gelo Ártica 1. A abominação não está aqui. Tá muito frio. Tiger e eu somos os únicos sobreviventes. Estamos a 14 milhas náuticas do sul do Polo Norte, diretamente ao norte de Vancouver. Triangule nossa posição com base nesse sinal de rádio. Essa mensagem se repetirá em 5 minutos. O rádio transmitiu a mensagem de novo, como havia feito milhares, se não centenas de milhares de vezes. Um corpo frio, morto e dissecado estava encolhido diante dos sistemas de rádio em uma cadeira. Aos seus pés estava o corpo encolhido e morto de um vira-lata. O que vocês acharam? Eu achei bizarra, um pouco de horror cósmico. Não sei, eu preciso digerir ela um pouco mais pra tentar entender mais sobre a história, apesar de que ela é bem... ela segue uma linearidade, cada registro falando um pouco sobre as características do mundo, mas ainda assim é um cadinho bizarro. A Mandy e a Tia Tami discutindo como a creepypasta é confusa, que a gente precisa escutar pelo menos umas 2 vezes pra tentar entender alguma coisa. E o Victor falando que não consegue tirar da cabeça que é tipo uma continuação de The Thing. E diz aí o que vocês acham sobre essa creepypasta. Acabei de dar um Google aqui em The Thing. Sim, Mandy, é uma parada mais... É meio Lovecraft, horror cósmico, né? Horror cósmico. Bom, a próxima creepypasta, ela foi citada no último episódio pelo Dom, nosso convidado, e ela se chama Mr. Widemouth, ou Sr. Boca Larga, numa tradução livre. Durante a minha infância, minha família era como uma gota d'água num vasto rio, nunca permanecendo em um local por muito tempo. Nos estabelecemos em Rhode Island quando eu tinha 8 anos e lá permanecemos até eu ir para a faculdade em Colorado Springs. A maioria das minhas memórias está enraizada em Rhode Island, mas há fragmentos no sótão da minha mente que pertencem a várias casas em que vivemos quando eu era muito jovem. A maioria dessas memórias é vaga e sem importância. Correr atrás de outro garoto no quintal de uma casa na Carolina do Norte. Tentar construir uma jangada para flutuar no riacho atrás de um apartamento que alugamos na Pensilvânia. E assim por diante. Mas tem um conjunto de memórias que permanece clara como vidro, como se tivesse sido feito ontem. Muitas vezes me pergunto se são apenas sonhos lúcidos produzidos pela longa doença que tive naquela primavera. Mas no meu coração eu sei que são reais. Estávamos morando em uma casa nos arredores da movimentada metrópole de Nova Vineyard, no Maine, com uma população de 643 habitantes. Era uma estrutura grande, especialmente para uma família de 3 pessoas. Havia vários cômodos que eu não vi nos 5 meses em que residíamos lá. De certa forma era um desperdício de espaço, mas era a única casa disponível na época, pelo menos dentro de 1 hora de deslocamento para o local de trabalho do meu pai. No dia seguinte ao meu 5º aniversário, celebrado apenas com os meus pais, eu fiquei com febre. O médico disse que eu tinha mononucleose, o que significava que eu não podia brincar e ainda teria febre pelo menos mais 3 semanas. Era um momento horrível para estar na cama. Estávamos no processo de embalar nossas coisas para nos mudarmos para Pensilvânia, e a maior parte dos meus pertences já estava empacotada em caixas, deixando meu quarto vazio. Minha mãe me trouxe um ginger ale e livros várias vezes ao dia. Eles serviam como minha principal forma de entretenimento nas próximas semanas. O Ted sempre estava à espreita, esperando para aparecer e aumentar a minha miséria. Eu não lembro exatamente de como eu conheci o Sr. Widemouth. Acho que foi cerca de 1 semana após eu ter tido o diagnóstico de mono. Minha primeira memória da pequena criatura foi perguntar a ele se ele tinha um nome. E ele me disse para chamá-lo de Sr. Widemouth, porque sua boca era grande. Na verdade, todo nele era grande em comparação ao seu corpo. Sua cabeça, seus olhos, suas orelhas tortas, mas sua boca era de longe a maior. Você se parece um pouco com um Furby,
Eu disse a ele enquanto folheava um dos meus livros. O Sr. Widemouth parou e me olhou perplexo. Furby? O que é Furby? Ele perguntou. Eu dei de ombros. Sabe, o brinquedo, o robozinho com orelhas grandes. Você pode acariciá-lo e alimentá-lo como um animal de estimação real. Ah, o Sr. Widemouth retornou sua atividade. Você não precisa de um desses, eles não são iguais a ter um verdadeiro amigo. Eu me lembro que o Sr. Widemouth desaparecia sempre que minha mãe passava para me verificar. Eu fico debaixo da sua cama, ele explicou mais tarde. Eu não quero que seus pais me vejam porque eu tenho medo que eles não me deixem brincar mais. Não fizemos muito durante aqueles primeiros dias. O Sr. Widemouth apenas olhava os meus livros, fascinados pelas histórias e imagens que eles continham. Na terceira ou quarta manhã, após eu conhecê-lo, ele me cumprimentou com um grande sorriso no rosto. Eu tenho um novo jogo que podemos jogar, ele disse. Temos que esperar até depois da sua mãe vir te ver, porque ela não pode ver a gente jogar. É um jogo secreto. Depois que minha mãe trouxe mais livros e refrigerantes no horário habitual, o Sr. Widemouth saiu debaixo da cama e puxou minha mão. A gente precisa ir para o quarto no final desse corredor, ele disse. Eu protestei no começo, já que os meus pais haviam proibido de sair da cama sem permissão deles. Mas o Sr. Widemouth insistiu até que eu cedi. O quarto em questão não tinha móveis nem papel de parede. Sua única característica distinta era uma janela em frente à porta. O Sr. Widemouth atravessou o cômodo e deu um empurrão firme à janela, abrindo-a, e em seguida ele me chamou para olhar para fora e ver o chão abaixo. Estávamos no segundo andar da casa, mas estava em uma colina, e, de ângulo, a queda parecia maior que 2 andares devido à inclinação. Eu gosto de brincar de faz de conta aqui em cima, explicou o Sr. Widemouth. Eu finjo que tem um grande trampolim macio abaixo dessa janela, e eu pulo. Se você fingir com força o suficiente, você volta com uma pena. Eu quero que você tente. Eu era uma criança de 5 anos com febre. Então apenas um toque de ceticismo passou pelos meus pensamentos enquanto eu olhava para baixo e considerava a possibilidade. É uma longa queda, eu disse. Mas isso faz parte da diversão. Não seria emocionante se fosse apenas uma queda curta. Se fosse assim, você poderia simplesmente pular no trampolim real. Eu brinquei com a ideia, me imaginando caindo pelo ar fino apenas para voltar à janela em algo invisível aos olhos humanos. Mas o realista em mim prevaleceu. Talvez em outra hora, eu disse. Não sei se tenho imaginação suficiente, eu acho que eu poderia me machucar. O rosto do Sr. Widemouth se contorceu com uma careta, mas apenas por um momento. A raiva deu lugar à decepção. Se você diz, né? Ele disse e passou o resto do dia debaixo da minha cama, quieto como um rato. Na manhã seguinte, o Sr. Widemouth chegou com uma pequena caixa. Eu quero te ensinar a fazer malabarismo, ele disse. Aqui estão algumas coisas que você pode usar para praticar, antes de eu começar a te dar aulas. Eu olhei para a caixa e estava cheia de facas. Meus pais vão te matar! Eu disse horrorizado pelo Sr. Widemouth ter trazido as facas para o meu quarto, objeto que os meus pais nunca permitiram que eu tocasse. Eu vou ser espancado se ficar de castigo por 1 ano. O Sr. Widemouth franziu a testa. É divertido fazer malabarismo com essas. Eu quero que você tente. Eu empurrei a caixa para longe. Eu não posso, eu vou me meter em problemas. As facas não é muito seguro jogar para cima. A expressão do Sr. Widemouth se aprofundou em uma carranca. Ele pegou a caixa de facas e deslizou para baixo da minha cama, permanecendo lá pelo resto do dia. Eu comecei a me perguntar com que frequência ele estava debaixo de mim. Comecei a ter problemas para dormir depois disso. O Sr. Widemouth frequentemente me acordava à noite, dizendo que tinha colocado um trampolim real sob a janela, um grande, que eu não podia ver no escuro. Eu sempre recusava e tentava voltar a dormir, mas o Sr. Widemouth persistia. Às vezes ele ficava ao meu lado até de manhã, me incentivando a pular. Ele não era tão divertido de brincar assim. Minha mãe veio até mim um dia de manhã e me disse que eu tinha permissão para caminhar lá fora. Eu achava que o ar fresco faria bem para mim, especialmente depois de estar confinado ao quarto por tanto tempo. Eufórico, eu coloquei meu tênis e fui para o quintal dos fundos, ansioso pela sensação do sol no meu rosto. O Sr. Widemouth estava me esperando. Eu tenho algo que eu quero que você veja, ele disse. Eu deveria ter lhe dado um olhar estranho, porque então ele disse, é seguro, eu prometo. Eu segui até o começo de uma trilha de cervos que passava pela floresta atrás da casa. Esse é um caminho importante, ele explicou. Eu tive muitos amigos da sua idade. Quando eles estavam prontos, eu os levava por esse caminho, para um lugar especial. Você ainda não está pronto, mas um dia eu posso levar você. Eu voltei para casa me perguntando que tipo de lugar estava além daquela trilha.
2 semanas após eu conhecer o Sr. Widemouth, a única carga de nossas coisas havia sido carregada em um caminhão de mudanças. Eu logo estaria na cabine daquele caminhão, sentado ao lado do meu pai para a longa viagem até a Pensilvânia. Considerei dizer ao Sr. Widemouth que estava indo embora, mas mesmo com 5 anos, eu estava começando a suspeitar das suas intenções que não eram para o meu benefício, apesar do que ele dizia. Por esse motivo, eu decidi manter a minha partida em segredo. Meu pai e eu estávamos no caminhão às 4 da manhã. Ele esperava chegar à Pensilvânia até a hora do almoço no dia seguinte, com a ajuda de seu suprimento infinito de café e uma caixa de energéticos. Ele parecia mais um homem prestes a correr uma maratona, não alguém prestes a passar 2 dias sentados. "É cedo o suficiente para você?" meu pai perguntou com um toque de simpatia. Eu assenti e coloquei a cabeça contra a janela, esperando conseguir dormir antes que o sol aparecesse. Senti a mão do meu pai no meu ombro. "Essa é a última mudança, filho. Eu prometo. Eu sei que é difícil pra você, porque você tá doente. Assim que o papai for promovido, eu prometo nos estabelecer e você vai poder fazer amigos." Eu abri os olhos enquanto saímos à estrada. A silhueta do Sr. Widemouth estava na janela do meu quarto. Ele ficou imóvel até o caminhão estar prestes a virar para a estrada principal, momento em que fez um pequeno aceno de despedida, com uma faca de cozinha na mão. Eu não acenei de volta. Anos depois, voltei à nova Vineyard. O terreno onde nossa casa estava era vazio, exceto pela fundação, pois o edifício havia queimado alguns anos depois que minha família saiu. Por curiosidade, segui o trilho de cervos que o Sr. Widemouth havia me mostrado. Parte de mim esperava que ele saltasse de trás de uma árvore e me assustasse, mas eu senti que o Sr. Widemouth tinha ido embora, de alguma forma ligado à casa que não existia mais. A trilha terminava no cemitério memorial de Nova Vineyard. Eu notei que muitas lápides pertenciam a crianças. Bizarrinho essa, hein? Bizarrinho. Vitor dizendo, nunca tenha um gremlin como amigo imaginário. Sim, sim. No começo eu achei que poderia ser um problema psicológico do garoto. Talvez uma esquizofrenia ou algum tipo de rompimento com a realidade. Os pensamentos intrusivos tentando fazer ele se machucar. Mas depois ele descobrindo que a trilha levava ao cemitério e que tinha várias lápides que pertenciam às crianças. Então, me faz pensar também no lado... como que eu vou dizer? Como se fosse sobrenatural mesmo. Tia Tommy, uma creepypasta que faz um alerta contra o Furry. A Mandy falando que é assustador. Sim, uma analogia à depressão, né? Bom, vamos pro próximo. Ainda estamos numa lista grande. Plankton foi servido. Eu tenho certeza de que muitos já ouviram falar das creepypastas de episódios perdidos. Ele geralmente envolve um episódio extremamente gráfico que transmite tanto medo às crianças que ele nunca é exibido, embora alguém consiga assistir ou possuir uma dessas fitas. O exemplo mais popular disso é o suicídio do Lula Molusco, no qual o Lula Molusco comete suicídio, daí o título. Claro, todas essas creepypastas são falsas. No entanto, me lembro de um episódio do Bob Esponja que foi fortemente alterado, mas ainda está em circulação hoje em dia. Esse é Uma Refeição Crua, da temporada 7. No episódio, o Siriguejo descobre que o Plankton tem um medo terrível de baleias e usa isso a seu favor. Esse é um dos episódios menos populares do programa devido à sua natureza sombria, mesmo após ter sido fortemente alterado. Agora, como eu teria visto esse episódio antes de ser editado? É simples, na verdade. Esse é um dos 7 episódios de Bob Esponja que foi revelado na internet antes de ser exibido na TV. Sempre um grande fã do programa, fiquei animado com a ideia de ter o episódio de Bob Esponja estreado na internet antes da televisão. Eu atualizei rapidamente a página da Nickelodeon e finalmente ela apareceu. Era conhecido como Plankton foi servido, ou em inglês One Course Meal, embora tenha sido alterado posteriormente. A maior parte do episódio é idêntica à versão que circula hoje. Plankton consegue invadir o Siri Cascudo e amarra o Siriguejo e Bob Esponja, enquanto ele está prestes a finalmente obter a fórmula secreta. A filha do Siriguejo, a Pérola, entra, e isso aterroriza o Plankton e o faz fugir. Plankton mais tarde afirma que os seus ancestrais foram comidos por baleias, e é por isso que ele teme tanto. O Siriguejo percebe o medo do Plankton e decide usá-lo contra ele. Ele se veste como sua filha e começa a seguir o Plankton, assustando ele. Plankton decide que não consegue mais suportar e toma a decisão final.
Plankton decide cometer suicídio. Sim, isso ainda tá no episódio de hoje em dia. Você pode assistir. Plankton espera pelo ônibus enquanto está deitado na rua, esperando ser atropelado. É quando Bob Esponja se aproxima para tentar convencê-lo a continuar sua existência, e é onde começa a alteração nas duas versões. Plankton não dá ouvidos às palavras de Bob Esponja e continua ali, na versão alterada que foi exibida. Bob Esponja diz a Plankton que foi o siriguejo se passando pela pérola o tempo todo, e ele se levanta. Em outra versão alterada, Bob Esponja diz as mesmas coisas, mas Plankton se recusa a acreditar nele. Bob Esponja decide que a única coisa que pode fazer para mostrar a verdade é arrastar o siriguejo para fora, e logo depois que ele sai, o típico ônibus vermelho passa em alta velocidade. Plankton se levanta e o vê atropelá-lo enquanto tudo desaparece em preto. Plankton se encontra em uma plataforma única, sobrepondo a escuridão. Nele, ele vê baleias, todas olhando para cima para ele. Há membros de sua família que consegue distinguir vagamente, chamando-o para pular. Plankton olha para cima e vê uma luz que ele mal pode acreditar. Isso parece representar o céu e o inferno. Plankton, resignado ao seu destino, pula e mergulha na escuridão. É quando o episódio termina e os créditos tradicionais do episódio são exibidos, paralelos à descida do Plankton para a escuridão. Agora alguns de vocês podem dizer que viram o episódio assim que ele estava disponível online. Aparentemente não rápido o suficiente. Depois de ver o episódio, eu atualizei a página para encontrar a versão alterada exibida no site. Continuei atualizando curioso sobre como eu havia visto a primeira versão. A única resposta que posso imaginar para a minha visualização do episódio original é que os criadores carregaram o arquivo errado, e mesmo após o upload, reconheceram isso. Eu posso ser o único que viu essa versão. Eu realmente não sei quais eram as intenções doentias dos criadores de Bob Esponja com esse episódio. Por que um programa infantil retrataria a morte? Por que um programa infantil retrataria o céu e o inferno? No entanto, a versão não alterada é impossível de encontrar. Eu procurei o máximo que eu pude e não consegui descobrir nada legítimo sobre o episódio que eu vi. As pessoas me disseram que eu só vi a versão alterada e que elas também ficaram surpresas com os temas sombrios ser tratados no episódio. Ainda assim, eu sei o que eu vi. Eu sei que as pessoas não vão acreditar em mim. As pessoas vão me acusar de apenas tentar assustar os outros. As pessoas vão dizer que eu não tenho evidências. Não tenho fotos. Não tenho evidências em vídeos dessa ocorrência. Eu só vi uma vez e nunca me ocorreu fazer tal coisa. Mas eu sei a verdade e quero que as outras pessoas também saibam. Talvez alguém por aí tenha visto esse episódio também e possa confirmar. Até lá, espero que tenha gostado de ler sobre minha experiência. E eu tenho que concordar muito com o Victor e com a Mandy. Porque o Victor disse que creepypastas de desenhos animados sempre cai pro suicídio, por que será? E a Mandy disse, sempre tem a parte do narrador fala, eu posso ser o único a ver essa versão. Sempre, né? Sempre. Tem uma imagem essa, deixa eu mandar pra vocês. É só o nome do episódio original, nada demais. Little Pink Backpack, ou uma tradução livre, Pequena Mochila Rosa, ou Mochilinha Rosa, ou Mochila Rosinha. Vocês que mandam. Little Pink Backpack. Página 1. Esta é Lisa. Ela é minha amiga. Minha mãe e meu pai não a veem. Então dizem que ela é minha amiga imaginária. Lisa é uma amiga legal. Página 2. Hoje eu tentei plantar uma flor no jardim. Tentei plantar perto da caixa de areia, mas Lisa disse que é onde o pai dela está dormindo. Então eu plantei em um copo de terra. Página 3. Lisa está na escola comigo hoje. Eu a trouxe para o Mostre e Conte. Mas a senhora Monroe fica brava porque ela não pode vê-la. Lisa ficou triste. Então ela escondeu o apagador do quadro. Página 4. Ontem foi minha festa de aniversário. Mamãe comprou pizza, mas ninguém veio. Lizzie disse que as pessoas vieram para a varanda e foram embora. Mas elas deixaram presentes. Eu ganhei 3 bonecas Barbie, um par de sapatos e $5. Eu e Lisa brincamos com as bonecas. Página 5. A senhora Monroe está ausente hoje, e nossa substituta se chama Senhora Digna. Ela é bonita e legal, e tá deixando a gente ter um tempo para o lanche depois de um tempo do diário. Eu queria que a senhora Digna pudesse ficar como nossa professora. Página 6.
Hoje Jonathan Parker roubou meu estojo de lápis. A senhora Digma não consegue encontrá-lo, então ela fez com que ele me desse o lápis dele. Lisa também veio para a escola, mas a senhora Digma não pode vê-la. Ela disse que acredita que a Lisa é real. Página 7. Ontem eu e a Lisa fomos dar uma longa caminhada até a lua aparecer. Papai ficou bravo e disse que Lisa é estúpida e falsa e ela desapareceu. Hoje Lisa não veio para a escola, mas a senhora Digman disse que a senhora Monroe não vai voltar. Suspeito. Página 8. Papai estava no trabalho o dia todo ontem. Ele não veio para casa jantar. Hoje ele ainda está no trabalho. Mamãe preparou um pudim para o almoço. Pudim é minha comida favorita. Página 9. Eu sinto falta de Lisa. Papai está muito ocupado no trabalho. Ele não voltou para casa no final de semana. Mamãe está brava com ele. Eu quero escrever uma carta para Lisa. Página 10. Querida Lisa, eu sinto sua falta. Por favor, volte. Desculpa quando meu pai foi malvado. Você é minha melhor amiga. Página 11. Lisa voltou ontem. Ela pediu desculpas por ter ido embora. E eu disse a ela que meu pai não vai voltar para casa do trabalho. Lisa disse que ele e a senhora Monroe estão os dois dormindo com o pai dela. Eu espero que eles acordem logo. Bizarrinha, né? Amigos imaginários reais o suficiente para colocar o pai e a professora para dormirem. Padrinhos mágicos do mal, quase. Sorry. O padrinho mágico dela é uma antifada. Sim. Ventilha postou. Eu tenho uma amiga que disse que se as filhas dela começarem com essa história de amigo imaginário, ela ia deixar as crianças e fazer outra depois. Caceta. Porra. Cara, é bizarro, mano. Imagina se aparece uma Lisa da vida. O amanhecer é seu inimigo. Vocês todos conhecem aquele bumper de encerramento do Adult Swim, The Doll is Your Enemy, ou O Amanhecer é seu inimigo? Tem uma razão para que eles não o exibem mais. No último dia em que o bumper foi usado como encerramento, ao invés dos 9 segundos normais de duração, ele foi exibido por um período prolongado até que os serviços automatizados fossem substituídos por operações manuais. Todos conhecemos o som que abalou a nossa infância ou adolescência. O metal ressoante, os estrondos, os sons de metal raspando contra metal. Sinta-se à vontade para procurar se você estiver meio enferrujado. Said, coloca uma palhinha aí. Agora quando o áudio para, ele não soa completo, não está terminado, não acabou. Os produtores da ASCN estavam cortando propositalmente o resto do som, e com uma boa razão. O que se seguiu foi a razão exata pela qual você nunca vai ver esse bumper de novo no ar. Mais uma vez, ele supostamente dura apenas cerca de 9 segundos. Essa é uma transcrição aproximada do áudio usual. Metal ressoante, seguido por um estrondo, seguido por um metal raspando e outro estrondo. Fim do bumper. Então, o que você poderia juntar com isso? Nada soa familiar, certo? Exatamente. A parte que foi utilizada foi eficaz para assustar as crianças que ainda estavam sintonizadas na Adult Swim. Até deu arrepio nos adultos, porque era muito bom. É rivalizado com os sons de martelos no cartão da produção William Street, em termos de combustível para pesadelos. Voltando ao assunto. Normalmente um funcionário da Cartoon Network entraria na sala de controle deixada por um membro da equipe da Adult Swim e assumiria. Mas não foi bem o caso naquele dia, no entanto. O homem normalmente escalado para acionar o sinal de programação da Cartoon Network por algum motivo não começou o dia. Ninguém sabe se ele fez isso de propósito e se o seu contrato foi rescindido. Esse foi o menor dos problemas que a Cartoon Network teve na época. O que se seguiu os comuns 9 segundos foi a transmissão prolongada de 2 minutos de alguns áudios mais horripilantes, já ouvidos na televisão pública. O metal continuou a ressoar e o raspado continuou. Lentamente um choro incontrolável se tornou mais claro. Não apenas uma pessoa estava chorando, mas uma multidão de pessoas estavam gritando e chorando. À medida que o metal raspava, os gritos ficavam mais altos. Logo você podia ouvir o corte de carne, a trituração de ossos, o jorro de sangue e os rugidos guturais de pessoas morrendo. Por todos os Estados Unidos, milhões de crianças e adultos estavam sendo expostos ao que soava um massacre bárbaro.
As pessoas ligavam de todo o país, chorando ou gritando ou implorando para que fossem desligados. Algo mantinha seus olhos grudados na tela e os faziam ouvir a transmissão. As pessoas assumem que a sala de controle finalmente foi acessada e o bumper foi desligado, terminado por uma experiência traumática que ninguém poderia esquecer. Nos últimos momentos, à medida que o metal ressoante atingia o volume insuportável, o canal mostrava o sol espiando o espectador. Depois o canal cortou para outro desenho da Cartoon. Como a Cartoon Network queria descobrir isso? Ninguém sabe a tática exata até hoje. Várias teorias foram pensadas, variando de um cessar e desistir preventivo a possíveis artigos de notícias ou hipnose subliminar dos espectadores nas semanas seguintes. Embora a evidência pública não exista oficialmente, os funcionários da Cartoon Network reconhecem um sequestro da frequência do canal naquele dia, mas não entram em mais detalhes. Todos os bumpers de manhã, incluindo o T, D e YE, foram substituídos pelos correspondentes do horário da 1h30 da madrugada. Dizem, no entanto, que em algum lugar escondido no site Onion, talvez apenas via Tor, tem uma gravação do bumper exibido naquela manhã. A pergunta mais frequente entre os poucos que se lembram disso é como a Cartoon Network obteve o áudio em primeiro lugar. Bizarrinho, hein? Nickelodeon e Cartoon Network guardam bastante coisas bizarras, né? No seu histórico, se isso for verdade. Vitor falando que, olha, te falar aqui do jeito que a Adult Swim é, essa aí pode ser verdade. E Lentilha falou principalmente a Nickelodeon. E sim. Para onde as crianças más vão? Eu devia ter 6 ou 7 anos quando eu morava no Líbano. O país estava devastado pela guerra na época, e assassinatos eram comuns e frequentes. Eu me lembro de uma época particularmente cruel, quando as explosões raramente paravam, e eu ficava em casa sentado em frente à televisão, assistindo um programa muito estranho. Era um programa infantil que durava cerca de 30 minutos e continha imagens estranhas e sinistras. Até hoje acredito que era uma tentativa disfarçada da mídia de usar táticas de medo para manter as crianças sob controle. Porque a moral de cada episódio girava em torno de ideologias muito rígidas, coisas como crianças más ficam acordadas até tarde, crianças más mantêm as mãos debaixo das cobertas enquanto dormem, e crianças más roubam comida da geladeira à noite. Era realmente estranho, e para piorar, em árabe. Eu não entendia muito, mas na maior parte, as imagens eram muito gráficas e compreensíveis. O que mais me marcou, no entanto, foi a cena final. Ela permanecia muito semelhante em todos os episódios. A câmera se aproximava de uma porta velha enferrujada. À medida que chegava mais perto da porta, gritos estranhos e às vezes agonizantes se tornavam mais audíveis. Era extremamente assustador, especialmente para um programa infantil. Então um texto aparecia na tela em árabe dizendo: "É para onde vão as crianças más". Eventualmente, tanto a imagem quanto o som desapareciam e era o fim do episódio. Cerca de 15 ou 16 anos depois, eu me tornei um fotógrafo jornalístico. Esse programa estava na minha mente a vida inteira, surgindo nos meus pensamentos esporadicamente. Eventualmente fiquei cansado e decidi fazer uma pesquisa. Finalmente consegui descobrir a localização do estúdio onde grande parte da programação daquele canal havia sido gravada. Após mais pesquisas e uma viagem ao local, eu descobri que agora estava deserto e havia sido abandonado após o fim da guerra. Entrei no prédio com a minha câmera. Estava queimado por dentro. Ou um incêndio havia ocorrido, ou alguém quis incinerar todos os móveis de madeira. Depois de algumas horas avançando cautelosamente para dentro do estúdio e tirando fotos, encontrei uma sala isolada e afastada. Depois de ter que arrombar alguns velhos cadeados e conseguir abrir a pesada porta, fiquei congelado na entrada por vários longos minutos. Vestígios de sangue, fezes e pequenos fragmentos de ossos estavam espalhados no chão. Era uma sala pequena e uma cena extremamente mórbida. O que realmente me assustou, no entanto, o que me fez afastar e nunca querer voltar, foi o microfone preso, com grades, pendurado no teto, no meio da sala. Porra, nem vou comentar, vamos pro próximo. A próxima, ela é curtíssima, é um print que se chama Wake Up.
ou acorde. Eu vou mostrar pra vocês como é que é. E a creepypasta é a leitura desse print. É uma imagem branca. Essa imagem vai estar no Insta junto com as outras do episódio. É só você acessar a @terror na esquina. Aproveita e segue a gente lá. Foi um relato que algumas vítimas de tortura, durante o ato, recuariam para o mundo de fantasia do qual não conseguiam despertar. Nesse estado catatônico, a vítima vivia em um mundo muito parecido com o normal, exceto que não estava sendo torturada. A única maneira de perceberem que precisavam acordar era um bilhete encontrado em seu mundo de fantasia, que desinformava sobre sua condição. Mesmo assim, muitas vezes levava meses antes de estarem prontas para abandonar o seu mundo de fantasia e finalmente acordar. É isso. A saideira de hoje, a última creepypasta, se chama O Teatro. Já ouviu falar de um jogo antigo chamado The Theater, ou O Teatro? Não achei que sim, provavelmente porque muitos dizem que ele nem sequer existe. Veja bem, The Theater foi lançado por volta da mesma época que Doom. Hoje em dia, se você encontrar, ele só vai estar disponível em CDs piratas de baixa qualidade, que na maioria das vezes nem sequer contém o jogo. As cópias legítimas que aparentemente foram lançadas na época apresentam uma capa em branco com nada além do sprite do que desde então foi chamada de O Bilheteiro. Ele é um homem caucasiano, calvo, mal desenhado e pixelado, com lábios grandes e vermelhos, vestindo um colete vermelho sobre uma camiseta branca e calças pretas. Ele não tem nenhuma expressão, embora alguns dizem que se você quebrar o disco, seu rosto vai ficar zangado na próxima vez que você olhar para a capa. Isso é apenas uma lenda urbana, claro. O que é peculiar sobre The Theater, no entanto, é que não tem um desenvolvedor nomeado no estojo do CD, nem qualquer descrição do jogo na parte de trás. Apenas o bilheteiro em um fundo branco em ambos os lados. O jogo era conhecido inicialmente por sua incapacidade de instalar corretamente. O processo de instalação travava imediatamente o computador quando o usuário chegava ao contrato de licença. Outro detalhe estranho era que, sempre que o nome do estúdio de desenvolvimento deveria aparecer, o texto simplesmente aparecia como uma linha em branco. Enfim, a maioria das pessoas que afirmam possuir uma das cópias originais dizem que descobriram como instalar o jogo reiniciando o computador na página de contrato de licença, com o disco ainda dentro. Depois disso, são solicitados a pressionar "Eu concordo" na inicialização, antes de continuar com a instalação. Supostamente, se um jogador conseguir encontrar o que acredita ser uma cópia funcional, a janela do instalador vai congelar e vai deixar de responder antes que ele possa clicar no primeiro "Próximo". Alguns também descobrem que seus computadores não travam, e apenas o instalador congela. Não se sabe se esses efeitos vêm de cópias reais ou falsificadas, mas se acredita amplamente que as chamadas cópias funcionais são ilegítimas e feitas para atrair a atenção na internet, em prova dos efeitos da instalação. Após a instalação adequada, o jogo começa sem qualquer introdução, exceto o menu principal que é apenas a sprite do exterior de um cinema em uma rua vazia da cidade. O título aparece antes dos 3 botões do menu: Novo jogo, Carregar e Opções. Selecionar opções faz o jogo travar imediatamente para a área de trabalho. Carregar supostamente não funciona, mas se você tiver um jogo salvo, nada vai acontecer quando você pressioná-lo. Assim, Novo jogo é a única opção funcional do menu. Uma vez selecionado, você pode encontrar em um ponto de vista em primeira pessoa, de pé no saguão de um cinema. A sala está vazia, exceto pelo bilheteiro que está na frente de um corredor escuro, que só se pode supor que lhe leva aos cinemas propriamente ditos. Não tem nada a fazer aqui, além de olhar para os pôsteres de filmes mal desenhados e ilegíveis ou se aproximar do bilheteiro. Ao fazer isso, um clique de som de qualidade muito baixa é produzido dizendo "Obrigado, por favor, aproveite o filme", juntamente com uma caixa de texto que diz a mesma coisa. Após caminhar pelo corredor, a tela vai ficar preta e vai se encontrar de volta num saguão vazio. O resto do jogo consiste em fazer exatamente a mesma coisa repetidamente.
Embora isso possa soar uma experiência tediosa, uma série de coisas peculiares ocorrerão à medida que você continua o jogo. O número de vezes que você tem que entrar no corredor depois de entregar o seu bilhete ao bilheteiro antes dos eventos estranhos começarem é desconhecido. A maioria dos jogadores afirmam que é completamente aleatório e pode levar desde a primeira jogada até a 40ª. Os eventos subsequentes, no entanto, perturbam profundamente os jogadores que os experimentam. A primeira ocorrência acontece imediatamente após o jogador voltar à cena depois de caminhar pelo corredor. Dessa vez eles vão notar que o bilheteiro está ausente. O jogador, então, sem outras opções, só pode caminhar de novo pelo corredor escuro. O clipe de som e a caixa de texto mencionados anteriormente ainda tocam na ausência do bilheteiro, mas dessa vez, quando o jogador entra no corredor, a tela não desaparece. Ela vai ficar completamente escura à medida que eles avançam cada vez mais pelo corredor, mas os passos do jogador vão continuar audíveis o tempo todo. Aqueles que afirmam ter jogado o jogo original relatam ter se sentido extremamente desconfortáveis nesse ponto, antecipando que algo horrível está prestes a acontecer. Eventualmente, o jogador fica incapaz de continuar avançando. Nada vai acontecer por alguns momentos antes que o sprite estranho, que só pode ser descrito como o bilheteiro, mas com uma espiral no lugar do rosto, aparece e fica diante do jogador. Os jogadores originais dizem que, ao ver esse sprite, que foi apropriado chamado de Homem-Cabeça de Espiral, seus corpos imediatamente congelaram e seus estômagos se reviraram. A princípio, nada vai acontecer quando o Homem de Cabeça Espiral fica diante deles. Então, sem aviso, um grito agudo será reproduzido enquanto o jogo começa a apresentar glitches. Isso dura alguns minutos. O grito nunca cessa. Com o tempo, o jogador é abruptamente levado ao saguão, com todos os sons e gráficos restaurados ao normal. O jogo continua normalmente pelos próximos ciclos de corredor, embora alguns jogadores originais afirmam que o Homem-Cabeça de Espiral aparecia e desaparecia brevemente no canto das telas, acompanhado por um breve efeito de sonoro de grito. Em algum ponto depois de encontrar o Homem-Cabeça de Espiral, o jogador verá o bilheteiro andando de um lado para o outro, embora não haja animação de caminhada. Os membros do sprite serão completamente estáticos, então ele só vai pular ligeiramente como os substitutos, com os olhos arregalados e a boca aberta para simular uma expressão facial preocupada. Alguns jogadores notaram que os pôsteres de filmes haviam sido substituídos por imagens do Homem de Cabeça de Espiral, o que fez virar imediatamente a cabeça do personagem se aproximar do bilheteiro. Depois de fazer isso, outro clipe de som diferente de baixa qualidade será reproduzido, mas a caixa de diálogo conterá apenas caracteres corrompidos que tornam qualquer texto que deveria estar na caixa completamente legível. Devido à qualidade extremamente baixa do som, há um debate entre os jogadores sobre o que exatamente o bilheteiro diz nesse ponto. Embora seja amplamente aceito que ele avise "nunca chegue aos outros níveis". Posteriormente, a tela escurecerá de novo e retornará o jogador ao ponto de partida no saguão. De novo, o bilheteiro vai estar ausente, e dessa vez o corredor vai estar sendo bloqueado por um grande sprite de uma parede de tijolos. Tocar na parede de tijolos fará com que o jogo trave imediatamente. Ninguém sabe o que esses outros níveis contêm ou como acessá-los. Nem se sabe por que o Homem-Cabeça de Espiral causa tanto medo naqueles que o testemunharam. Infelizmente a gente nunca vai saber, pois todas as cópias originais do The Theater foram perdidas ou destruídas. Mas parte mais assustadora de todos é que o fato de que todos os jogadores originais do jogo afirmam ver ocasionalmente um breve vislumbre do Homem-Cabeça de Espiral no canto dos olhos. Eu fiquei interessado em jogar The Theater, será que eu consigo baixar? Eu vou tentar baixar aqui e se der certo eu faço um reel jogando a primeira gameplay do Terror na Esquina. E aí pessoal, o que vocês acharam? Passando por algumas creepypastas não tão legais e algumas muito boas, algumas muito difíceis de entender, outras desnecessárias. Vocês sabem de qual eu tô falando, não preciso expor, mas foi a do Crianças Más, para onde as crianças más vão. Mas esse foi o episódio de hoje. Vai ficar um episódio grandinho. Espero que vocês tenham gostado. Não vou, isso mesmo, não vou expondo, mas foi crianças para onde as crianças más vão. Desnecessário.
Mas enfim, tava lá, li. Acessa o apoia.se/terror na esquina, se junte a gente, venha participar desse chat incrível e escutar o episódio sendo gravado. É uma experiência completamente diferente. E acessa o Insta, o nosso Insta, @terror na esquina, compartilha, divulga a gente nos stories, marca a gente, manda reels, manda vídeos. É super interessante, a gente é bem acessível, sempre que dá a gente tá respondendo todo mundo. Então é isso, meu muito obrigado e cuidado nas esquinas. Tchau!